Olá, começa agora mais um Ação Parlamentar. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje vamos apresentar uma ferramenta simples de ser usada pelo cidadão que deseja acompanhar o trabalho do Legislativo. É o Câmara Sem Papel, que permite consulta rápida e fácil. Também vamos falar quais os ganhos para a cidade ao receber mega eventos esportivos, como o Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, que acontece em maio desse ano. Também vamos mostrar os detalhes de um projeto de lei que tramita na Câmara e prevê a criação do Disque Verde, um canal para receber denúncias de atividades que degradam o meio ambiente. Tem ainda a história de João Cursino. E a gente começa a Ação Parlamentar de hoje com uma informação importante. Qualquer cidadão pode acompanhar o trabalho do Legislativo através do Câmara Sem Papel. A ferramenta permite a consulta pela internet dos projetos de lei aprovados ou em tramitação, das indicações, dos pareceres das comissões e outros documentos que são produzidos pelos vereadores. Na reportagem a seguir, a gente vai entender melhor como funciona esse instrumento. Antes era assim, para acompanhar as atividades do Legislativo, como as votações dos projetos de lei, era preciso vir pessoalmente até a Câmara consultar os documentos. Mas desde 2018 esse processo é bem mais simples. Isso porque o site Câmara Sem Papel mostra todas as atualizações das tramitações da Casa. O Câmara Sem Papel pode ser acessado diretamente pelo site da Câmara, tem um botão específico já na página inicial, é bem simples de acessar e todo acesso a ele internamente é bastante intuitivo, com bastante mecanismo de busca, de modo que a população consegue buscar por assuntos, por vereador, por ano, tem muitos mecanismos de buscas. A ferramenta é simples e eficaz. Logo na primeira página, a barra de busca pergunta ao visitante o que você está procurando. Nessa opção, devem ser inseridos termos relacionados ao material de busca. Os filtros facilitam que o site encontre o documento. É possível especificar ano, número e tipo de proposição. O Câmara Sem Papel também permite a consulta sobre quem são os parlamentares, quais são as comissões, quando acontecem as reuniões e quais são as pautas das sessões. O Câmara Sem Papel foi criado para facilitar o acesso da população ao processo legislativo. Ele começou a funcionar efetivamente em julho de 2018 e por meio dele a população consegue acessar em tempo real tudo o que está acontecendo em cada projeto de lei que é votado aqui, que é discutido na Câmara. A vantagem para a população é que ela consegue acessar em qualquer momento, por qualquer dispositivo tecnológico, celular, tablet, computador, o estado de qualquer processo legislativo em tramitação aqui na Câmara. Então, assim que o prefeito protocola que o projeto de lei do orçamento, por exemplo, é possível a população já consultar de imediato, acompanhar as emendas que os vereadores colocam no projeto, os pareceres das comissões permanentes, enfim, toda a discussão do processo legislativo está disponível para a população, que consegue assim acompanhar o debate da Câmara, exercer o controle social e também verificar o que os vereadores estão fazendo em seus mandatos. O Câmara Sem Papel é uma ferramenta que, além de colaborar com a economia de recursos, possibilita uma consulta rápida e simplificada das atividades do Legislativo. Essa transparência faz parte da democracia, como explica o cientista político Fernando Ivo. Quando você diminui a circulação de papel desses documentos físicos e você transforma isso de uma forma online, você dá oportunidade para as pessoas pesquisarem os assuntos de uma forma mais direta, mais rápida, e você deixa o teu trabalho transparente, ou seja, você não tem o que esconder. Você, além de ganhar velocidade na execução, você torna tudo que você faz público. E isso é um pilar da democracia, isso é algo importante para a política, que você não precisa esconder nada, ou você desburocratiza toda o vai e vem de documentos. Isso deixa o processo mais rápido, deixa o processo mais democrático, porque as pessoas conseguem agora ter acesso a isso. A transparência permite ainda uma maior participação popular. Acompanhando as tramitações da Câmara, os moradores podem fazer solicitações e apresentar demandas, que podem ser debatidas pelos parlamentares. Quanto mais as pessoas, quanto mais a comunidade acompanhar a política de perto, os executores desses serviços, no caso os vereadores, vão saber, olha, tudo que a gente faz tem gente olhando. Então você
toma mais cuidado, você busca uma excelência a mais, porque você sabe que tem toda uma cidade acompanhando aquilo que você está fazendo, que vai cobrar a execução daquele serviço. São temas que não são de fácil compreensão, mas que há caminhos, há mecanismos de você tornar todo esse trâmite que parece meio complexo, deixar isso de uma forma com que as pessoas compreendam, gostem daquilo e tenham interesse em acompanhar. Muito prático, né? Então você já sabe, para acompanhar o trabalho do Legislativo de forma fácil, é só acessar câmarasempapel.câmarasjc.sp.gov.br. E a gente muda de assunto agora para falar de esporte. Em maio acontece aqui em São José dos Campos o Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A expectativa é receber atletas de 15 nacionalidades. É o maior campeonato de ciclismo do continente. E para a cidade, sediar mega eventos esportivos como esse representa uma oportunidade. No futebol, o Martins Pereira está sempre lotado. O São José tem a melhor média de público do Paulistão da Série A2. No vôlei, o time é vice-líder do Campeonato Nacional e a Arena Farmaconde foi sede da final da Superliga no ano passado. O Teatrão constantemente é movimentado pela equipe do basquete feminino e torneios de base, competições que elevam o nível esportivo da cidade. Isso foi muito importante porque alavancou aqui na nossa cidade os grandes esportes. Então nós temos hoje o basquete, temos o vôlei e outras modalidades esportivas muito bem conceituadas no nosso país, que acabam se ocupando dos nossos espaços para poder então desenvolver a sua atividade. Mas não são somente os times do município que movimentam a cidade. Os grandes complexos esportivos fazem São José ter a oportunidade de sediar eventos nacionais e internacionais. Recentemente, o Teatrão recebeu o Campeonato Brasileiro de Wrestling, a Surdo-Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futsal de Surdos, torneio que reuniu 20 seleções e mais de 400 surdo-atletas. Articula com outras cidades, né, na medida que você tem campeonato. Nós tivemos aqui o Campeonato dos Surdos, que foi mundial. Então, teve gente do Brasil inteiro na cidade. A rede hoteleira articula junto com esses eventos, como os restaurantes. O próximo evento esportivo de impacto que acontecerá aqui em São José dos Campos será o Pan-Americano de Ciclismo, que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A competição acontecerá em maio e receberá aproximadamente 350 pessoas, entre comissão técnica e atletas de 15 países. Para a Câmara Municipal, além do esporte, é uma oportunidade para o município se desenvolver também economicamente. São José hoje ela é colocada no cenário nacional como um expoente do esporte, ou seja, ela dá a toda a modalidade, a todo aquilo que precisa de estrutura para ser bem praticado o esporte no nosso município. Nós temos rede hoteleira, temos comércio, temos aqui as pessoas que gostam do esporte, ou seja, sem dúvida nenhuma, é um grande atrativo para que as pessoas venham até São José dos Campos. Isso aí, sem dúvida, é muito mais economia, muito mais qualidade, e São José dos Campos se destaca, se posiciona no cenário esportivo como sendo uma referência em esporte, e diria até em qualquer tipo de esporte. Atualmente, a Arena Farmaconde e o Estádio Martins Pereira têm a gestão realizada por uma parceria público-privada, fruto de uma lei aprovada pela Câmara. Já o Teatrão, com 47 anos de existência, é gerida por meio da Prefeitura e, atualmente, tem como foco desenvolver as modalidades do programa Atleta Cidadão. E para que o esporte continue sendo valorizado e mais conquistas e grandes eventos possam vir para a cidade, o apoio do poder público com as leis de incentivo é fundamental. Quanto mais você melhora, quanto mais você incentiva, mais pessoas boas vão chegando para as modalidades. E isso é fundamental. Uma cidade que tem uma pujança econômica, como a São José dos Campos, e tem também uma política pública adequada, que possa absorver, dar treinamento, dar oportunidade para os atletas, sem dúvida nenhuma, vai atrair cada vez mais pessoas e muito mais elevado ainda o grau de competição aqui no nosso município. O Legislativo ainda reforça a importância de se investir no esporte, para valorizar os atletas, formar cidadãos e, principalmente, promover mais qualidade de vida para a sociedade.
O esporte hoje está comprovado pela ciência que é fundamental para todo ser humano fazer uma atividade física, principalmente na meia-idade, né? Então, é importante cuidar. E o cuidado é esses espaços, e nós temos muitos espaços que devem ser otimizados pela sociedade. O pessoal tem que ir, tem que ocupar tudo isso. A gente faz agora um intervalo, mas é rapidinho. Fica por aí que voltamos já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei que tramita na Câmara propõe a criação de uma linha telefônica para receber denúncias de atividades que degradam o meio ambiente. A proposta, de autoria do vereador Marcelo Garcia, também prevê que o canal ofereça informações sobre legislação ambiental. Em meio à beleza do horizonte verde, materiais que não combinam nada com o lugar. No Jardim São José, o lixo foi abandonado às margens da avenida. O descarte irregular se repete pelos espaços públicos da cidade e é a origem de diversos problemas ambientais. Esse especialista explica que se trata de uma questão de consciência ambiental. Esse descarte inadequado, ele vai acarretar a longo prazo a contaminação do solo, a questão da atração de vetores, né? Então a gente vai ter mais, eu digo vetores de doenças, né? Então a gente vai ter animais que muitas vezes causam problemas de saúde para a população daquela região, e a questão do descarte inadequado, ela passa também pela falta de conhecimento das alternativas que existem para o descarte, por exemplo, né? Existem os pontos de entrega voluntária para alguns tipos de materiais, mas muitas vezes esses materiais são descartados em alguns terrenos baldios pela praticidade, né? Que infelizmente as pessoas entendem, né? Um projeto de lei em tramitação na Câmara tenta mudar essa realidade. A proposta, de autoria do vereador Marcelo Garcia, autoriza a Prefeitura a criar uma linha telefônica destinada a receber denúncias sobre atividades que possam degradar o meio ambiente, como queimadas, desmatamento e poluição. O projeto ganhou o nome de Disque Verde, uma medida que, na avaliação do engenheiro ambiental, pode contribuir para aproximar a população da natureza. Acredito que trabalhar a conscientização e também a sensibilização das pessoas é fundamental para que a gente consiga mostrar para essas pessoas que essas ações que a gente faz ali numa escala individual, elas vão ter uma ação no coletivo, né? Elas vão ter um efeito no coletivo. O Disque Verde também será um canal de educação ambiental e vai informar sobre leis municipais de proteção. Na justificativa da proposta, o vereador Marcelo Garcia reforça a participação popular como uma ferramenta de fiscalização de atividades que possam impactar o meio ambiente. Segundo o texto, a ajuda das pessoas possibilita aos fiscais uma identificação mais rápida do descumprimento da legislação. E, obviamente, a sociedade recebendo mais informações sobre os crimes ambientais, sobre o patrimônio ambiental, certamente terá condições de participar muito mais ativamente disso e fazer com que esse mecanismo funcione, né? O mecanismo do Disque Denúncia, para que o poder público tome conhecimento de onde está havendo ocorrência maior de dano à flora ou ataque à fauna. Eu acredito que haja necessidade, sim, de uma informação maior, uma instrução maior para as pessoas sobre toda essa gama de crimes ambientais, porque, na verdade, é uma lista grande de crimes ambientais realmente. Hoje, áreas verdes como essa são um diferencial da cidade. Na Avenida Andrômeda, por exemplo, as árvores emolduram todo o caminho. São José já foi reconhecida 5 vezes pela excelência na arborização urbana. O Plano Municipal de Arborização Urbana estima um patrimônio de 80 mil exemplares. E a manutenção de todo esse recurso depende do entendimento da população da importância do assunto. É importante que São José dos Campos dê o primeiro passo nesse sentido, para que as outras cidades também possam se espelhar em São José dos Campos, porque a região do Vale do Paraíba é uma região de Mata Atlântica e nós temos ainda muitas reservas de Mata Atlântica e temos uma gama muito grande de animais silvestres e em rotas migratórias
que estão aqui nessa região ou na região do litoral norte. Então é importante que as pessoas tenham essa compreensão plena do patrimônio ecológico para que elas possam participar mais ativamente dessa proteção. Afinal de contas, é uma proteção do nosso patrimônio ecológico, né? Para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência das futuras gerações. Então, certamente isso é de interesse coletivo. Última pausa do programa e na volta você vai conhecer a história de João Cursino. Até já! Estamos de volta com o Ação Parlamentar. A Escola Estadual João Cursino, que fica na região central da cidade, fez e ainda faz parte da história de muitos joseenses, não é mesmo? Mas você sabe quem foi João Cursino? Vamos conhecer juntos esse importante nome do município. Um comerciante com carreira política de quase 30 anos e um legado deixado para o desenvolvimento de São José dos Campos. Essa é a memória de João Cursino. Foi um personagem importante para São José, foi vereador por muito tempo, prefeito de São José. Então, por 30 anos, basicamente, ele esteve no centro do poder político e econômico de São José. Ele representa a transição de São José rural para uma São José urbana, comercial. Vivíamos a época da tuberculose, então o comércio estava bombando, né? E ele era comerciante, então a ascensão dele vem muito por isso. João Cursino nasceu em São José dos Campos em 1878. Ele era comerciante e entrou na política como vereador em 1902, aliado de outra figura memorável de São José, Dr. Nelson Dávila. Cursino permaneceu na política até 1930, acumulando também mandatos como prefeito. Ele por muito tempo vai ser esse comerciante, político, né? Às vezes se misturando nessas duas funções, pública e privada. Na época, quem elegia o prefeito eram os vereadores. E ele, por ter um bom relacionamento com os demais vereadores, ele, por várias vezes, cerca de 18 anos, ele foi eleito prefeito de São José dos Campos. O político figura na história da cidade como personagem-chave para a instalação de empresas em São José, como a Tecelagem Paraíba, gerando empregos e atraindo capital. Além disso, João Cursino ficou conhecido pelo empenho nas obras públicas, como a construção do mercado municipal. Foi ele que ampliou o mercado municipal, construiu a Escola Santana, a cadeia lá de Santana. Então é uma pessoa muito dinâmica, empreendedora. Ele, junto com outros vereadores, criou uma lei de incentivo à vinda de empresas para São José. Outro feito determinante do político para o município uniu obra pública e educação. O prédio do Museu Municipal faz parte da história de João Cursino em São José. A construção foi inaugurada em 1926 como Câmara Municipal. Nessa época, o comerciante já era vereador. 4 anos depois, em 1930, o local virou endereço da Escola Normal Livre, obra importante do político para o desenvolvimento da cidade. Uma escola que foi importantíssima para São José, porque nós estávamos num momento em que o mercado necessitava de pessoas alfabetizadas, né? As empresas como a Tecelagem estava aqui em São José, então precisava de um mercado, de um público escolarizado. Então é investido na educação em São José. Vamos ter nessa época também o Externato São José, que foi importantíssimo aqui na nossa cidade. Então ele criou, junto com os demais vereadores, a Escola Normal, que depois vai receber o nome dele, essa Escola João Cursino, que formou muitos cidadãos importantes, advogados, médicos, políticos. Toda essa contribuição de João Cursino é reconhecida com a nomeação de uma rua no bairro Vila Diana, na região central de São José, em homenagem ao político. Maneira de eternizar o legado desse nome tão importante para a cidade. Então o João Cursino merece e foi uma pessoa de destaque. A gente jamais há de vir de esquecer do nome dele, porque ele foi fundamental para os pilares da economia, da saúde, da educação de São José dos Campos.
É isso, pessoal. O Ação Parlamentar fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Olha, tem conteúdo no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.